Presta bastante atenção, hein? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe agora, hein? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Presta atenção. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vou repetir, ó. Unção de multiplicação. Aplauda ele bem forte, glória a Deus. Pessoal, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A pregação está dobrada aí dentro da pasta. Vocês prestaram atenção na última frase do louvor? Unção de multiplicação. A outra folha que está aí dentro. Obrigado, irmã Né, pela água. O tema, a palavra que Deus me deu para
esta noite o título Deus Multiplicador. Nós vamos como tema lá em Marcos capítulo 6, versículo 30. Glória a Deus. Um abraço aí para o pessoal da internet, Sebastiana Mariosa, Francinete. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Marcos 6, 30. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães, repita comigo: 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, que os pusessem diante deles. Repartiu os 2 peixes por todos, repita comigo: por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E comeram os pães, e eram quase 5.000 homens. Repita: 5.000 homens. Amém? Até aí, pode fechar a sua Bíblia. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por essa noite, por estarmos aqui. E nós queremos, Pai, que o Senhor possa fazer um rebuliço nesse lugar. Onde houver uma pessoa ouvindo essa pregação, independente da situação que ela se encontre, que o Senhor possa mover algo dentro do coração dela, que ela possa ser abençoada, fortalecida, direcionada pelo Teu amor. Pai, eu quero diminuir, que diminua tudo que é de mim mesmo, que eu não tenho nada a acrescentar a ninguém, mas que o Senhor venha acrescentar aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor tem para essa noite, em nome de Jesus, Pai. Que haja um mover das Tuas águas, que haja cura, que haja unção de multiplicação, que as pessoas entendam do Teu amor e que possamos sair diferente da forma que entramos, Pai, que possamos ser renovados e fortalecidos em Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar.
Surpreendentemente, nós lemos que 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de 5.000 homens. E aí, eu te pergunto, foi milagre ou não foi? Sim ou não? Quem acha que foi milagre? Levanta a mão. Milagre? Por que foi milagre? As condições eram boas ou eram adversas? Adversas, difíceis. Eles não tinham a comida necessária. Porém, ali, Jesus quis abençoar aquele povo. E todos puderam comer, para continuar ali ouvindo da palavra. Eu queria falar para você uma coisa. Aquelas pessoas que comeram do pão e do peixe, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam reunidas para ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, elas estavam no lugar onde Jesus estava. Concorda comigo? Então aqui nós começamos a palavra de hoje. Jesus multiplica as condições para aqueles que estão junto dele. Amém? No meio daquela multidão haviam pessoas de todas as partes. Nós lemos aqui. Haviam também os discípulos que estavam ali junto de Jesus. E todos puderam comer daqueles peixes e dos pães. Jesus, ele multiplica em meio à escassez. Você toma posse dessa palavra essa noite, amém? Agora tem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida. Quando a gente aceita o Evangelho, né, que a gente decide, eu quero viver esse Evangelho, Jesus vai cobrar algumas coisas de nós, porque Deus é um Deus que multiplica, amém? Só que Ele exige de você multiplicação. Repita comigo, Deus exige de mim a multiplicação. Como assim? Pega lá em Mateus 18, 21, 22, rapidinho. O mesmo Deus multiplicador, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Epa, espera aí. O mesmo Jesus que multiplicou aqueles pães, naquela razão de 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000 homens e ficarem fartos, é o mesmo Jesus que fala agora o que? Perdoa 70 vezes 7 quem te fez mal. E aí a gente começa a entender: ei, você quer viver a multiplicação? Multiplique perdão, multiplique aquilo que Deus te ensina. Jesus também multiplica a restituição. Você crê? Pega o exemplo de Jó, lá em Jó 42, vai lá comigo. Quem que era Jó? Jó é aquele homem, né, que passou por uma fase muito difícil, e ele perdeu tudo que ele tinha, não só de bens, mas tudo. As pessoas se afastaram dele. E em Jó 42, Deus exalta Jó. E se a gente vai lá no 10, tá? No 10 e no 11,
E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Atenção. Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos deles o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, teve 7 filhos e 3 filhas e tudo mais. Prestou atenção? O que Jó estava fazendo? Jó estava orando pelos seus amigos, e aí Deus transbordou na vida dele. Espera aí, Jesus estava lá pregando para aquela multidão, haviam 5 pães e 2 peixes, e ele multiplica aqueles pães e todos, ficam fartos. Pedro pergunta a Jesus o que é necessário fazer. Jesus vai lá e fala para ele que ele tem que multiplicar o perdão, quantas vezes? 70 vezes 7. E aqui Jó está numa situação complicada, e aí Deus vai exaltar Jó e confere tudo quanto ele tinha em dobro. O que a gente está falando de em comum dessas situações? Multiplicação. Amém? Se você pegar outras partes da Bíblia, por exemplo, Zacarias 9, no 12, olha só, fala que de restituição também. Eu só vou ler o versículo rapidinho, a gente não vai aprofundar. 9:12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Estamos falando mais uma vez de multiplicação, de restauração em dobro. Presta atenção. Deus se alegra com você. Deus se alegra com quem multiplica sobre a vida dos seus próximos. Vamos pegar aqui o exemplo de Zaqueu, lá em Lucas 19, no 8 e 9. Olha que legal. Lucas 19, no 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tem alguma coisa que tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu era um publicano que queria ver Jesus. Todos conhecem a história de Zaqueu? Quem não conhece a história de Zaqueu? As jovens aí conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu era o quê? Grandão ou pequenininho? Grandão? Do tamanho de Golias? Não? Ele era o quê? Pequenininho, mais baixinho. E aí Jesus estava passando, não estava? Lembra daquele louvor? Como Zaqueu, eu quero subir. Lembra disso? Por quê? Ele subiu ali, para ver Jesus. E Jesus pegou e viu ele ali em cima da árvore e falou: vem cá, filho, quero conversar com você. E aí muita gente começou a murmurar, muita gente começou a xingar, falar: aquele não é o homem pecador, aquele que é o publicano, o cobrador de impostos e tudo mais. E Zaqueu chegou até Jesus. Ele fez uma coisa que muitos de nós, às vezes até hoje, não tivemos coragem de fazer.
Ele chega até Jesus. Qual que era o contato dele com Jesus? Ele tinha 1 ano de convivência com Jesus? 6 meses. Um dia, ele tinha aquele momento só. O resto antes, ele tinha ouvido falar. Mas imagina uma pessoa que ouviu falar do Salvador, tá? E agora eu quero confrontar você. Ele somente ouviu falar do Salvador, mas aí quando Jesus o chama, ele já fala o quê? Senhor, eu quero dar aos pobres a metade dos bens que eu tenho, e se eu tenho feito alguma coisa, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir essa pessoa 4 vezes mais. O que aconteceu ali naquele momento? Arrependimento. E aí o que aconteceu? Ele usou o que? A multiplicação. E ele falou que ele queria dar aos pobres a metade do que ele tinha, e queria restituir as pessoas. Se por acaso ele tinha cobrado impostos a mais do que deveria, porque ele sabia que ele tinha feito isso, mas ele falou que ele ia fazer o quê? Ia restituir quantas vezes mais? E aí, gente, acontece uma coisa muito legal. Qual que era o contato de Zaqueu? Imagina você, nós, se nós tivéssemos o coração aberto como Zaqueu teve, de chegar na presença de Deus e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, dessa maneira, e de querer restituir 4 vezes mais as pessoas que a gente fez mal, e querer dar metade dos nossos bens àqueles que necessitam, aquilo mexeu com o coração, e realmente, aquilo fez, aquele arrependimento, fez uma coisa muito legal para a vida de Zaqueu. Por quê? Pergunta para mim por quê? Pergunta por quê? Porque Jesus falou para ele assim, presta atenção: hoje veio salvação a esta casa. Não foi só isso, vírgula, pois também este é filho de Abraão. O que isso quer dizer? Ele falou que Zaqueu era herdeiro da promessa. Aproveita a tua oportunidade. O Zaqueu aproveitou a dele. Ele agarrou aquela oportunidade. Ô Jesus, de hoje não passa. Eu não estou nem aí se eu vou ficar pobre. Eu não estou nem aí se eu vou ter que dar 4 vezes mais para aquelas pessoas que eu cobrei impostos. Mas o que eu quero Jesus. É isso que ele falou. E é assim que tem que ser o nosso coração. A multiplicação vem com arrependimento, com estar diante de Jesus. A multidão estava com Jesus, Pedro estava com Jesus, Zaqueu estava com Jesus. Deus se alegra com quem abençoa os seus irmãos. Deus, Ele multiplica as forças dos que estão fracos. Quem que está fraco? Deus quer multiplicar as tuas forças, meu irmão. Vai lá, Isaías 40, 29. Quem sabe o que está escrito lá? Isaías 40, 29.
Vocês perceberam que eu vou quase igual a Marília aqui, né, para achar o versículo aqui, né? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Espera aí. Quem que faz isso? Red Bull? Energético? Quem que vai ajudar você, meu irmão, na hora que você estiver fraco? A hora que você não tiver mais energia, a hora que você achar que as coisas já não caminham como você queria. Jesus. E o que que ele faz? Lê a palavra de novo que está escrito lá. Dá força ao cansado e... Como que eu falei que era o título da pregação mesmo? Deus multiplicador. Olha lá. E multiplica tuas forças, meu irmão. Pega aí o próprio exemplo de Davi lá enfrentando Golias. Pega o exemplo de Sansão. As forças literalmente sendo utilizadas. Agora essa multiplicação aí de forças, a força de espírito, a força para você orar que você está pedindo, a força para você jejuar, buscar mais. Deus te dá aquilo que você... Ele é poderoso. Esteja com Ele. Deus faz alianças com seu povo desde o início dos tempos. Quem que é povo de Deus aqui? Deus tem uma aliança com você. Ele enviou Jesus por você, sabia? Lá no comecinho, lá em Gênesis 1, 28, lá no começo da criação, Ele fez uma aliança com os nossos amigos. Quem conhece? Quem conhece os amigos? Como que eles chamavam? Hein? Adão e... Olha a aliança lá. Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a... Deus faz uma aliança com a raça humana. Ele diz que vai frutificar e multiplicar. Promessa. E aí, lá em Gênesis 17, 2, olha que legal. Passou um tempão da história aí, tá? Deus mudou o nome de Abraão. Era Abrão, virou Abraão. Olha o que ele prometeu lá. Porém a minha aliança, ou o meu concerto entre mim e te multiplique grandissimamente. O que a gente chamou aqui? Deus multiplicador. Cara, olha isso, olha o que Deus pode fazer com o homem. Olha o que Deus pode fazer para você, cara. Deus é demais. Deus multiplica a nossa colheita. Vai lá em Mateus 13, 23, olha que legal. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Diga comigo para não dormir: palavra. E aí? E dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro. Deus está multiplicando. Amém? O reino de Deus é multiplicador. Qual reino nós pertencemos?
O reino de... Quem que pertence ao reino de Deus? Dá um glória a Deus. Marcos 4, 30. Marcos 4, 30. Olha que legal isso. Marcos 4, 30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? Presta atenção. Você pertence a esse reino. Quem toma posse? Você pertence a esse reino. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Reino de Deus parece um grão de mostarda, pequenininho, mas ele é muito maior do que você pode imaginar. Aqui ele é comparado como a maior das hortaliças. E por menor que você esteja vendo tudo isso que está ocorrendo hoje, as pregações, esse movimento que está havendo, o reino de Deus é muito grande. E Deus tem levantado pessoas, e você é uma das pessoas. E Ele quer abençoar você. João 21, 1. Glória a Deus. Deus quer seu coração. Temos que obedecer a sua voz. Ele está vivo. Preste atenção. Deus multiplica para aquele que decide ouvir a sua voz e obedecer. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viraram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Esse povo gostava de comer pão e peixe, olha que legal. Disse-lhe Jesus:
trazei 2 peixes, que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era quem? Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Para que você entenda a dimensão do poder de Deus, Deus multiplica sobre a tua vida, meu irmão. A partir do momento que Jesus chega na situação, o negócio muda. E se Jesus está com você, você sabe que Ele está lá. Você não precisa ficar perguntando quem que é que está fazendo isso. Você sabe que é Ele. Esse milagre foi demais, foi muito grande. E Jesus estava ali ressuscitado, comendo pão e peixe com os seus. E Ele disse, Ele prometeu: eu vou para o meu Pai, mas vou enviar o Consolador. E Ele promete mais: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus multiplicou, multiplica e vai multiplicar. O que eu queria falar para você é o seguinte: enquanto é hoje, não endureça o seu coração. Enquanto é hoje, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus mover algo aí dentro. Há propósitos de Deus na sua existência. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é abençoador. Deus quer te ajudar, meu irmão. Se lembra disso. Jesus multiplicou os pães e os peixes várias vezes, não foi só uma. Jesus surpreende quando Ele pede para que você saiba perdoar o seu próximo. Jesus restitui aquilo que foi roubado um dia. Deus, Ele multiplica a vida sobre aqueles que abençoam os seus próximos. Ele multiplica as condições, Ele renova as suas forças, Ele multiplica a sua colheita. Aquilo que você planta, você vai colher. Mas você não vai colher um por um. Deus, Ele sempre faz mais. E é assim que funciona. No culto de missões aqui domingo, eu peguei uma oferta e ofertei ao Senhor sem pedir nada em troca. Segunda-feira, Deus me abençoou em 2 situações. Para você ter ideia, os R$50 que eu dei de oferta naquele dia, eu vim economizar 3 vezes mais em um pagamento. Em outra bênção que eu não posso contar ainda, Deus vai abençoar o local onde eu trabalho, sem pedir nada. Isso Deus faz, tá? O rapaz simplesmente me deu um descontão na hora de pagar um almoço que a gente fez ali com os professores. E a gente conseguiu pagar e ainda economizar mais do que eu iria gastar naquele momento. Deus, Ele faz tudo certinho. Seja fiel. Deus é multiplicador. Se levante, vamos orar. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, mas chegou o momento de você acreditar ainda mais nesse Deus. As situações não têm sido favoráveis, eu não sei aquilo que não tem caminhado como você queria, mas o nosso Deus, esse Deus a que nós servimos, é um Deus que transborda, e Ele quer ajudar você.
Você que está na sua casa, se você puder, feche seus olhos também, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor faz, o Senhor multiplica. Muito obrigado porque nós temos experiências contigo, porque nós podemos contar aquilo que Deus faz no dia a dia, em coisas simples. E Ele transborda todos os dias na sua vida, meu irmão. Começa a falar com Ele, em nome de Jesus. Deus, nós queremos entrar na Tua presença, nós queremos nos colocar diante de Ti com integridade de coração. Nós sabemos que nós não somos nada, nós já pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas nesse momento aqui nós reconhecemos que somos fracos. No mesmo instante nós reconhecemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é multiplicador, que se o Senhor está com a gente, nada pode nos parar, que se o Senhor está conosco no barco, nós sabemos que haverá multiplicação, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de crise, em tempo de pandemia. O Senhor é aquele que multiplica as condições, aqueles que semeiam, aqueles que estão com o coração diante de Ti, e por isso nós queremos, Pai, mais uma vez, colocar a fé desse irmão junto com a nossa, para declarar em nome de Jesus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é capaz de fazer muito mais. Se há alguém aqui doente, Pai, que receba da multiplicação, da unção da cura, da unção que multiplica, da unção que sara, da unção que transborda, em nome de Jesus. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Receba do Senhor na sua casa, e seja cheio de Deus, e seja cheio da alegria que vem de Deus, da paz que vem de Deus, da paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Pai, por essa palavra e por tudo que o Senhor fez, e que toda a glória e toda a honra sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor bem forte. Quero passar aqui para o pastor. Amém?